Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Salve Maria Imaculada. Pode tomar o assento, por favor. Uma alegria poder estar aqui com vocês, iniciando o primeiro grupo de oração para falarmos da bem-aventurada Virgem Maria. Eu acho que todos nós estamos sabendo aqui que nesse ano a Igreja do Brasil está vivendo o ano mariano. Quem está sabendo disso, levante as mãos. Aqueles que não estão sabendo, a Igreja do Brasil está vivendo o ano mariano por ocasião do aniversário de 300 anos que os pescadores acharam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e também por causa da comemoração do centenário de Fátima. Ou seja, é um ano de muitas graças para nós, amém? E eu queria te perguntar uma coisinha: se você fosse pedir uma graça para Nossa Senhora este ano, que é o ano mariano, o que você pediria para ela? Alguém me responde aí da plateia aí. Todo mundo deu um sorriso bonito. Você fica rezando pra caramba lá, pedindo graça para Jesus, aí quando eu te pergunto você não sabe o que falar, né? O que você pediria esse ano para Nossa Senhora? União da família. Muito bom. Oi? Conversão. Paz no mundo. Bom, queridos, se Nossa Senhora me aparecesse e perguntasse o que você queria: a salvação da minha alma e de todas as pessoas a quem eu amo. A salvação da alma. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque foi isso o que Jesus veio fazer aqui na face da terra. Isso está no Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. Com efeito de tal modo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Agora, quando o Senhor Jesus envia os discípulos a pregar o Evangelho, o que ele quer com isso? Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O Senhor vem para salvar, institui a igreja para salvar. Por isso que o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 846, diz que fora da igreja não há salvação, e manda os discípulos para salvar. Ou seja, a salvação da alma, pelo que me consta, é o assunto mais importante, o menos falado, o menos meditado e o menos buscado. E aí nós vamos entender por que a devoção a Nossa Senhora tem que nos levar para isso, amém? Gostaria de dizer que o Senhor que me trouxe no Uber, ele está aqui no grupo de oração e vai ficar conosco até o final. Então já é providência de Nossa Senhora. Está ali ó, filmando a pregação, e veio me levar de táxi e vai receber logo uma tonel de fogo na cabeça, para a glória de Deus. Não é não, tio? E viva Nossa Senhora! Isso aí, meu irmão, minha irmã, isso aí. Vamos lá, vai voltar para casa tomado pela graça. Não pode perder tempo de evangelizar, né, povo de Deus? Pegue comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, no versículo 49. Lucas 1, 49. Esmeralda, você fica de olho no tempo aí para você me falar, que eu não estou conseguindo chegar lá, tá? Agora é 8h30, tem que ser o que? É 40 minutos? 40 minutos? Hã? 9h20 aqui, tá? Se eu não lembrar, você me ajuda, porque às vezes eu fico aqui na pregação aqui e esqueço um pouco, tá? Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 49. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Nossa Senhora de Fátima. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Me diga em toda a Sagrada Escritura aonde você viu uma manifestação angelical, que um anjo chega para, no Antigo Testamento, um rei, um sacerdote ou um profeta, e diz para qualquer um desses: ave cheio de graça ou cheia da graça. Você vai procurar as Sagradas Escrituras inteiras do Antigo Testamento e você não vai ver nada parecido. Por quê? Porque no Salmo 50 o rei Davi diz: eis que nasci na culpa e minha mãe concebeu-me no pecado. Quem tem o pecado original, levanta a mão aqui e diga eu. Por que ele disse para Nossa Senhora ave cheia de graça?
Porque Santo Ambrósio comenta que cheio de graça significa ausente de pecado, ou seja, Deus fez com que Nossa Senhora fosse imaculada, diferente de todos nós, e tivesse um privilégio que só ela gozou para trazer à terra o menino Deus. Me diga que mulher da face da terra, por mais pura e por mais casta, mais obediente, mais humilde que ela teve, recebeu o privilégio de ser mãe de Deus. Me diga que os olhos de Deus, olhando para toda a terra, pode ter se alegrado com o coração de qualquer santa na face da terra que tivesse um temor extraordinário a Deus. Mas porque olhou para a humildade da sua pobre serva, o Senhor a escolhe para ser mãe do seu filho unigênito. Queridos, a minha filhinha está com 4 meses, e nós fizemos um período muito bonito da gestação da Maria Clara. Depois dos 3 primeiros meses que a minha esposa ficou meio doida, depois melhorou. Os hormônios alteraram, e tinha dia que ela olhava para mim e falou: "O que você está olhando aí?" Eu falei: "Não, vou tomar um couro." Mas depois desses 3 primeiros meses as coisas melhoraram. E nós fizemos um propósito de passar muito, mas muito tempo em oração diante do Santíssimo Sacramento, rezar o nosso rosário, meditar a palavra, fazer a leitura da vida dos santos. Nesse período a gente não via televisão, as informações de internet eram o mínimo para ficar um pouquinho situado do que está acontecendo, e vivemos um período mas muito intenso de oração. E a cada dia do ano a gente consagrava a Maria Clara a um santo da igreja, e todos os dias a Nossa Senhora. E tinha momentos que eu estava estudando lá na cozinha, eu gosto de estudar na minha cozinha, ponho a minha imagem de Nossa Senhora e fico lendo os meus livros. E quando a Thaís passava com aquele barrigão bonito dela, eu chamava ela para perto de mim e me lambuzava em lágrimas, amando a mãe dela e ela que estava dentro do ventre, recebendo do Senhor a graça da paternidade e do que é ter um filho com amor, com carinho, com respeito, com temor a Deus. E eu ficava imaginando, olhando para minha esposa, a beleza de uma mulher grávida gerando uma vida. E aí depois eu me direcionava para Nossa Senhora. Quem viveu o mistério que ela viveu? Quem pôde adorar o seu filho? Qualquer mulher é esta? Não. É somente a Virgem Maria. Ela podia segurar do seu ventre e dizer coisas belíssimas: adoro-te, Filho eterno meu, adoro-te, Verbo encarnado, adoro-te, tu, aqueles que vai salvar a humanidade. Te amo, meu filho, tu és o tudo da minha vida. O seu sangue vai salvar o mundo, o seu sangue vai me remir, a tua graça vai regenerar os homens, a tua igreja vai enfrentar as portas do inferno. Eu te amo, você é o meu tudo. Quem pôde viver isso? E ainda eu sou obrigado a escutar os protestantes dizendo que Nossa Senhora era uma mulher qualquer. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma mulher qualquer? Me diga que mulher que engravida permanecendo virgem, porque foi o Espírito Santo, o próprio Deus, que engravida ela de Deus. Que mistério insondável! Ela não precisou ter uma relação sexual, o próprio Deus fecunda Jesus dentro dela. Mas Nossa Senhora, depois que teve o nascimento de Jesus, teve outros filhos com São José, por isso que ela não é mais virgem. E também no nascimento de Jesus ela perdeu a virgindade, porque todo nascimento rasga a carne da mulher, tem que rasgar. Por isso que a palavra diz: realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Gente, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia vai dizer que em Lucas 1,37 nos ensina que para Deus nada é impossível. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Se para Deus nada é impossível, depois da ressurreição dele, com o seu corpo glorioso, os discípulos estavam no cenáculo e o Senhor bate na porta dos discípulos e fala: posso entrar? Ele faz isso, sim ou não? Não, ele não faz. Vocês estão ruins de Bíblia, hein, caramba. Ele não faz isso. Ele atravessa as portas do cenáculo, porque ele estava com o corpo glorioso. Tá vendo, gente? Vocês ficam com dúvida para responder, né? Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: lê mais um pouquinho a palavra. Fala. Dá aquele sorrisinho para ele assim, mexicano, dá um pouquinho mais a palavra. Ele atravessa com o corpo glorioso. Ele não bate na porta. É o corpo que você vai receber no último dia. É o corpo glorioso. Você vai ter um desses daí se você perseverar bem até o final. Aí sabe o que São Cirilo de Jerusalém vai dizer? Da mesma maneira
que após a ressurreição de Jesus, ele atravessou as portas do cenáculo sem precisar bater na porta. Jesus atravessou o ventre de Nossa Senhora sem precisar rasgar a sua carne. O parto de Nossa Senhora não foi como o das mulheres comuns. O parto de Nossa Senhora foi incomum. Por quê? Porque realizou em mim aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Nossa Senhora vai dizer, Santo Afonso Maria de Ligório, olha o que Santo Afonso vai dizer. Olhe para os santos da sua igreja. As virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu. Santo Agostinho dizia que se todos os homens da face da terra tivessem somente língua no seu corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus. Quem está dizendo isso não é o Joaquim da borracharia, não é o Pedro da farmácia. São homens que tiveram uma santidade profunda e receberam revelações particulares sobre a Mãe de Deus que sobrepujam o intelecto de uma pessoa rasa e que vive no pecado. E por isso que falta compreensão sobre Nossa Senhora. Por quê? Porque quem vive no pecado não descobre os privilégios da Santíssima Mãe de Deus. Por isso que São Luís de Montfort vai dizer: como você vai distinguir um homem de reta vida com um herege? Se você olhar para essa pessoa e ver que ela tem devoção a Nossa Senhora, pode dizer, o Espírito Santo está sobre a vida dele. E se você olhar para uma pessoa que tem repulsa de Nossa Senhora, ataca sobre Nossa Senhora, quem vai dizer isso é um santo católico. Você pode ter certeza que o demônio está na vida dele, porque Gênesis capítulo 3 versículo 15 vai dizer: e porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência de quem? Da serpente, e a descendência da mulher. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a serpente tem a descendência dela e a mulher tem a descendência dela. Esta, quem? A mulher, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que esmaga a cabeça da serpente? Quem? Maria, é a mulher. E quem que é a descendência da serpente? É aquele que procura armar ciladas ao seu calcanhar. Quem que é o calcanhar de Nossa Senhora? Os consagrados a ela. Os que são da descendência da serpente é aqueles que perseguem aqueles que falam sobre Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não desce do céu para falar sobre si mesmo. Ela escolhe os seus consagrados para levantar os seus privilégios. Por isso que a Bíblia diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eu quero dizer para você, a Igreja Católica Apostólica Romana é a geração que procura a bem-aventurada Nossa Senhora. Essa é a igreja de Maria, essa é a igreja que ama a mãe, essa é a igreja que dá valor à mãe, essa é a igreja que tem devoção para com a mãe. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa mãe é muito preocupada conosco. São João Maria Vianney vai dizer que se juntasse o coração de todas as mães, quer ver? Primeiramente eu vou te perguntar uma coisinha aqui. Deixa eu olhar na sua face. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Já tem logo uma aqui na frente aqui, né? Como é o seu nome? Hã? Você ama muito? É menina ou menino? Deixa eu ver aqui. É Luísa. Você ama muito a Luísa? Demais. Você daria a vida por ela, não daria? Você ama muito suas filhas, Esmeralda? Você aqui levantou a mão que a mamãe ama muito a sua filha? Seu filho? Demais, né? Eu falo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, abrindo meu coração para vocês. Eu fico vendo o jeito que a Thaís fica com a minha filha. Eu falo, eu não tenho a moral de fazer um negócio desse. Não dá. Não dá, irmão. Eu fico com a neném meia hora no colo e a parte que eu mais gosto é quando ela dá risada e quando ela brinca. Quando ela começa a chorar, eu falo, toma, amor. Parece que vocês deram risada que se identificaram alguma coisa assim, né, Esmeralda? Alguma coisa assim, né? É bem por aí mesmo, não é? Você vê como mãe é? Eu sou fã de vocês, mulheres. Por isso que eu odeio o feminismo, porque ele quer acabar com vocês, quer colocar as mulheres com roupa de prostituta, quer fazer sair transando com todo mundo para aí, deixar a dignidade da modéstia, da mulher forte, que também ajuda a cuidar de casa. O feminismo é uma praga. Se você gosta, meu filho, mas eu creio que a maioria não gosta não, porque se segue a doutrina da Igreja Católica. Mas esse negócio de mulher ficar abrindo camiseta, mostrando o seio, né, como as feministas fazem, quer usar roupa sem absorvente para ficar... isso daí é bom. Mulheres, que força que vocês têm, né? Que dedicação que vocês têm, que amor. Estou querendo chegar mais perto de vocês para olhar para vocês. Não é para você não, viu, Gilberto? Você não é mulher não. Eu estou querendo para as mulheres, irmão. Não fica com esse sorrisinho velho para mim não, viu? Mulheres, vocês são demais. Parabéns. Você é mamãe? Parabéns para vocês, mulheres. Nossa, o cuidado que vocês têm, a dedicação, o zelo.
Agora eu vou falar uma coisa, vocês não fiquem com ciúmes. Estou tendo que fazer você arrumar um negócio aí, né, irmã? Com toda essa graça que vocês têm, São João Maria Vianney vai dizer que se juntar o amor de todas as mães do mundo, seria como um cubo de gelo em relação ao amor que Nossa Senhora tem por cada um de nós. É forte isso, não é? E esse amor de Nossa Senhora se manifesta por nós de que maneira? Querendo nos fazer ter uma vida santificada e salvar as nossas almas. Ela cuida sim da nossa vida aqui, ela cuida dos nossos problemas materiais, de tudo isso, Esmeralda. Eu acho que eu já preguei muito bem essas coisas aqui, se você não estava. Mas ela cuida dos nossos problemas materiais, ela cuida das nossas feridas, das nossas preocupações. Por exemplo, que bonito, né? Quando o Padre Pio queria construir um hospital, porque estava tendo guerra na Itália. Quem assistiu o filme do Padre Pio tem essa cena, né? Que ele tem um diálogo com a filha espiritual dele, fala assim: ó, nós queremos construir um hospital, né? Sim, mas Padre Pio, você sabe quanto que é para construir um hospital? A Nossa Senhora não abre só corações, abre também bolsas. O hospital foi construído ou não foi? Nossa Senhora dá um jeito nesses trem, não dá? Quando São Maximiliano queria fundar a editora dele, a Milícia da Imaculada, para combater os erros da maçonaria, ele se ajoelhou em frente à imagem de Nossa Senhora e falou: mãe, eu não tenho dinheiro para fazer a impressão da revista, os inimigos estão tomando conta do mundo. Ele me levanta da oração, tinha um envelope com o dinheiro certinho para ele fazer a revista. Nossa Senhora cuida ou não cuida? Cuida. Tem aquela historinha bonita que eu conto de Lourdes, que teve uma menininha que estava doente com câncer, e a mãe dela desesperada com a morte dela, porque o médico tinha decretado o fim dela. Ela pede para ir para Lourdes. E aí quando ela está na maca, 10 anos de idade, o cardeal estava fazendo uma procissão com o Santíssimo Sacramento, passa na menininha que estava na maca, doente de câncer, lotado o santuário, dá uma bênção nela com o Santíssimo, e ela não é curada. Aí quando o sacerdote está indo embora, né, o cardeal, com o Santíssimo, aquela menininha levanta da maca e dá aquele grito bonito: se você não me curar, eu vou contar para tua mãe. Aí o sacerdote fica sensibilizado, volta com o Santíssimo Sacramento, e na segunda bênção a menina é curada, né? Peça a mãe que o filho atende. Ou seja, Nossa Senhora cuida, e muito, principalmente daquele que é grudado nela, principalmente daquele que tem devoção a ela. Mas Nossa Senhora, ela quer outras coisas também importantes que eu quero dizer para vocês. Essas coisas muito importantes que Nossa Senhora quer, está tudo registrado na aparição de Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu em 1917 a 3 crianças. Começa a ver as aparições de Nossa Senhora, estudar as aparições, que você vai ver o tipo de gente que Nossa Senhora aparece. Crianças em Fátima, Bernadette de Subiru, criança, Santa Catarina de Laboré, uma adolescente, e assim em tantas outras aparições, em Quiberro, na Ruanda, em Garabandal, em tantos outros lugares, foram tudo criança que Nossa Senhora apareceu. Inocência, pureza. Só que a aparição de Nossa Senhora de Fátima tem coisas muito sérias que foram faladas, e o demônio tem uma raiva dessa aparição, que ele faz de tudo para encobrir ela. Sabe por quê? Porque é uma aparição que fala coisas sérias sobre conversão, sobre eternidade. E é o que o demônio mais detesta: conversão e eternidade. Antes de Nossa Senhora aparecer, apareceu o anjo de Portugal, e pediu para aquelas 3 criancinhas a reparação do Santíssimo Sacramento. Pegou o corpo de Cristo, elevou o corpo de Cristo, deixou ele no alto, voltou, colocou-se de joelho junto com as crianças e fez aquela oração que virou música: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amo. Conhece essa oração? Aí depois o anjo sobe, pega a Eucaristia e vai dar para as crianças. Quando ele chega perto das crianças, o anjo diz o quê? Prostrai-vos para receber o vosso Deus. Pediu para as crianças comungarem de joelho. Hoje em dia, se você ousar comungar de joelho, você vai ser proibido até por bispos, infelizmente. Nossa Senhora, o anjo de Portugal pede para se ajoelhar diante de Jesus. Não pode mais. Pode ter maçom na missa, pode ter espírita, pode ter pessoa em pecado mortal. No Brasil há várias paróquias que tem até drag queen fazendo homilia. Tá tudo liberado, menos comungar de joelho. Eu não sei se você é sensível espiritualmente, mas a maior obra de destruição do anticristo é a Santa Missa.
Uma coisa que eu digo para vocês com convicção: 98% dos católicos do Brasil não sabem o que comungam direito, porque basta você ir em qualquer Santa Missa que ninguém faz ação de graça depois que comunga. Jesus entra no momento mais belo da Santa Missa, que é entreter-se com Deus, que teve santos como São João de Ávila, que fazia 2 horas de ação de graça, o povo não faz 1 minuto hoje. Isso significa a percepção da verdade da Eucaristia sumiu dos corações. E aí ele fala o quê? Comungai o corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens. Aí ele pede reparação para o Santíssimo Sacramento. Em 1917, Jesus Cristo já estava sendo comungado e pedindo reparação. Você imagina hoje? Pessoas que comungam sem confessar, gente, nossa senhora, a vida da pessoa não anda, porque uma pessoa que não confessa não tem vida da graça. Joga Jesus num corpo de pecado, pelo amor de Deus, aquele que comunga sem distinguir o corpo do Senhor come e bebe a sua própria condenação. Aí vem aqueles católicos que tem doutrina própria na cabeça: não, eu me confesso com Deus. Não, se você quiser confessar com Deus, vai para a igreja protestante. Aqui na católica é instituído o sacerdote. João 20, 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem o retiver, ponto final. Não tem essa de ficar com mimimi, querer ficar acrescentando doutrina na igreja católica. Nós estamos aqui não para ditar o que deve ser feito, mas para obedecer. Amém? Amém. E aí, depois de pedindo reparação a Jesus, comungar o Senhor que é abandonado, e Nossa Senhora aparece. Que dia que Nossa Senhora apareceu? Dia 13 de maio. Aí Nossa Senhora começa a falar algumas coisas. Eu vou pegar algumas coisas que Nossa Senhora falou. Uma das disse é: não ofendam mais a Nosso Senhor, porque Ele já está demais por ofendido. Sabe por quê? Porque o pecado gera uma desgraça na alma e na ordem do universo, na natureza. O que aconteceu quando o povo de Noé pecou? Houve o dilúvio. O que aconteceu quando houve o pecado da impureza, a homossexualidade lá em Sodoma e Gomorra? Choveu fogo. Isso daí é a causa do pecado. Por que você acha que o Brasil está passando por um período financeiro terrível? Lê lá no livro de 1 Reis 17. Elias o tesbita chega e diz para Jezabel e Acabe, que eram reis que estavam corrompidos pelo pecado: pela vida do Deus a quem eu sirvo, não haverá chuva nem orvalho nesse dia, senão quando eu o disser, porque o vosso pecado chegou até a presença de Deus. Elias disse que iria ficar 3 anos e meio sem chover. E o que aconteceu? Você sabe como que vive um povo que fica 3 anos e meio sem água? Você tem noção para calcular isso daí? A economia daquele país era gerada pelo trigo. Para ter trigo tem que chover. Se não tinha chuva, não tinha trigo. O que aconteceu? Foram todo mundo à falência financeira, destruição. Por quê? Por causa do pecado. O pecado destrói toda uma nação. E numa nação tem muitas famílias que pagam um preço pelas pessoas que não querem parar de ofender a Deus. Olha a raça de políticos que a gente tem aqui nesse Brasil. Imprestáveis. Recentemente parece que me falaram hoje que teve uma rebelião num presídio aí, que o povo começou a arrancar a cabeça, começou a arrancar coração do povo. É verdade isso daí, gente? O que você acha que Jesus Cristo acha de um tipo de homicídio como esse? Você sabe quais são os 5 pecados da igreja que a igreja caracteriza, que clama ao céu? Aborto, homossexualidade, homicídio e não pagar devidamente o salário do seu funcionário. O que você acha que não acontece uma desgraça quando o pessoal começa a matar daquele jeito? Isso é Brasil. É uma violência insuportável. Morre gente aqui nesse país como morre na guerra. Vê se a polícia faz alguma coisa. Faz nada. São todos políticos corruptos vendidos. Aí gera uma desgraça. Como está a igreja católica por dentro? Não, as coisas, não, pelo que eu sei, não estão muito bem não. Não mesmo. Eu não vou ficar dando os dados aqui, porque eu sei de coisas que se eu te contar pode ser que você perde o sono. Bom, o pecado ele gera uma desgraça na sociedade. São Paulo da Cruz uma vez estava numa embarcação e começou a ter uma tempestade no barco. São Paulo da Cruz teve por revelação: aqui há um homem que não se confessa. O homem levantou a mão e falou: sou eu. Quando São Paulo da Cruz confessou os pecados dele e deu absolvição, toda aquela tempestade parou. Por quê? Porque o pecado ofende a Deus e a natureza manda o seu salário, revolta, porque a natureza é guiada por Deus, é Ele que manda em tudo. E agora, irmãos, que luta que nós vivemos com o pecado habitual hoje em dia. Quantos católicos
que procuram de fato afastar-se do pecado. Ontem eu cheguei em casa e veio uma mensagem no meu celular. Que horas que eu tenho que terminar, Esmeralda? 9h15. Veio uma mensagem no meu celular que a empresa Danone tinha colocado 10 gramas a menos, e o cara todo revoltado que eu não sei o que lá. E antes de eu ir para mim, você sabe que eu fiz uma meditação sobre o tempo. E eu fiquei imaginando, vi uma luz da graça. Se você quiser, entra na minha página do Face e assiste essa pregação que eu fiz sobre o tempo, vai te ajudar muito. Aí eu fiquei pensando assim comigo: para mim produzir hoje na minha vida, eu tenho que ter uma regra de vida, eu tenho que ter os meus horários separados, né? Eu tenho que no início do ano colocar os meus objetivos, porque ninguém chega aonde não sabe o que quer ir, né, Esmeralda? Se você soltar um barco poderoso, 3 vezes melhor que o Titanic, ele não tiver destino, ele não vai chegar em nenhum lugar. Concordam ou não concordam? Bom, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar, aí depois eu estabeleço a minha meta e luto para cumprir. Beleza, quem que sabe o que quer? Aí sabe o que eu fiquei pensando? Pô, os caras ficam mandando um monte de informação no celular. Aí o cara quer que eu me revolte, que eu lute contra a Danone. É que você exploda a Danone, cara. Eu quero me santificar, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero cuidar do meu tempo de oração. Aí o cara fica meia hora, 40, 1 hora no WhatsApp, 1 hora no Face. Aí depois ele vai pro Instagram, que eu não sei o que lá. Gente, o povo não tem tempo mais para rezar. O excesso de informação causa a imbecilidade das pessoas, porque ninguém aprofunda mais em nada. Você pode ver um jovem que fica 5 horas por dia em rede social e não consegue ler mais o livro inteiro, porque ele não está mais acostumado a ser profundo, ele ficou superficial. Agora vai mandar uma pessoa dessa e rezar, o que tem na cabeça dela? Ele não consegue concentrar em absolutamente nada. Eu não assisto televisão na minha casa, tem, mas só assisto coisa de santo e coisa de negócio de igreja por causa da Smart TV que coloca no YouTube. Mas eu quero santificar a minha alma. E sabe o que está acontecendo? O demônio deu jeito de tirar o povo da oração pessoal, da adoração ao Santíssimo Sacramento, de uma reflexão profunda, de silêncio profundo, de conhecer-se a si mesmo. O homem de hoje em dia, ele conhece o externo, mas ele é um desconhecido para si mesmo. Ele não sabe dar voltas dentro dele. É uma pessoa que só fica no exterior. Como que eu vou vencer o pecado desse jeito? Sempre caio nas mesmas faltas. Por quê? Porque para mim vencer o pecado eu preciso rezar. Santo Agostinho vai dizer: quem reza para de pecar, e quem peca para de rezar. Sabe uma dica que eu dou para você esse ano? Tenta pegar um momentinho de silêncio e faz um projetinho do seu ano. A hora que você acorda, as suas metas no seu trabalho, o momento que você fica com a sua família, as suas coisas que você tem para fazer nos seus estudos, e fecha o momento com Deus. Você sabe aquele momento em que você desliga o celular e que você não faz outra coisa, a não ser se você se propôs a meditar a Sagrada Escritura, a ler um livro de piedade, aí visitar o Santíssimo e ficar 15, 20 minutos com Jesus, mas faça isso. Sabe por quê? Porque todo comportamento repetido na nossa vida, ele vira o quê? Um hábito. Um hábito. E se esses hábitos maus tomarem conta de nós, é muito complicado, porque Santo Afonso Maria de Ligório diz que tem pessoas que têm um hábito tão ruim que não precisa nem mais do demônio para tentar a vida dessas pessoas. Sabe o que elas são? Desgovernadas. Elas não sabem o que elas querem na vida dela. Em janeiro ela tem um propósito, aí ela não cumpre, ela desiste. Por quê? Porque não tem consistência, não tem resiliência na vida. Aí em fevereiro, não, eu vou fazer isso, aí ela muda de novo. Aí depois em março ela quer mais uma coisa, não é mais isso que eu quero não. Aí sabe o que essa pessoa de tão sem vergonha faz? Ela começa a falar que Deus que está inspirando ela a fazer coisa diferente toda hora na vida dela. Deus não é o Deus de confusão, não é o Espírito Santo que está te inspirando, é o diabo. É Satanás que está soprando no seu ouvido para acabar com a sua vida. Esmeralda, eu vou contar uma história para vocês que eu fiquei bobo com isso. Santo Inácio de Loyola é um dos maiores santos da Igreja Católica. E ele, para fundar a Companhia de Jesus, estava colocando toda a matéria de estudo dos jesuítas. Ele tinha que fazer a matéria da aritmética. Você pensa que os santos não estudavam, não é? Pensa que é que nem nós, né? Raso, né? Até parece. E aí sabe o que aconteceu, Esmeralda? Quando ele estava preparando a questão da aritmética, ele entrava em êxtase e começava a rezar, chorar, levitava, era roubado. Toda hora que ele ia para fazer a questão da aritmética, ele entrava em êxtase, era roubado e começava a chorar e amar Deus. Ele ia escrever sobre a aritmética, começava a chorar, entrar em êxtase e não sei o que lá. Eu não sei se vocês já estão conseguindo pegar, mas a questão da aritmética era uma coisa que tinha que ter na Companhia de Jesus. E toda vez que ele entrava em êxtase, ele deixava de fazer aritmética. Por que isso estava acontecendo? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o demônio também produz sensações espirituais nas pessoas.
E Santo Inácio de Loyola, a maior contribuição que ele deu para a igreja foi o discernimento dos espíritos. Ele falou: isso daí é coisa do demônio. Ele repreendeu, e toda vez que ele estava estudando que ele sentia um arrobo, ele renunciava e falava: eu tenho que fazer isso, é isso que eu tenho que fazer, não é ficar em êxtase. E você sabe que tem uma freira na igreja chamada Madalena de Santa Cruz, que ela tinha estigma, levitava, recebia a Eucaristia na boca, e um padre na época de Santa Teresa d'Ávila olhou para ela e falou assim: essa mulher não tem virtude suficiente para ter esses carismas. Ele repreendeu o demônio e cessou todos os carismas, porque ela fez pacto com o demônio na adolescência para ter sucesso no campo eclesiástico cheio de dons. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: com o demônio não se brinca. Irmão, Satanás nos conhece. Ele sabe que uma pessoa que faz um propósito e segue adiante, ninguém pega ela. Ninguém pega. Mas a gente tem prazo de validade, uai. A vontade está fraca. Já viu gelatina? Qualquer pote que você coloca, ela se adoeca a ele. Nós não podemos ser assim. Para vencer o pecado, tem que ser pessoa de propósito firme. Diga assim comigo: esse ano, Mariano. Está muito fraco, diga aí: esse ano, Mariano, eu vou levar uma vida cristã de seriedade e vou vencer a praga do pecado. Aí depois que Nossa Senhora falou isso, não ofendam mais a Deus, ela disse que viriam umas modas indecentes que ofenderão ao nosso Senhor. Ela pediu para consagrar a Rússia, porque se não consagrasse a Rússia, ela iria esparramar os seus erros pelo mundo. Esta questão eu não sei mexer, porque alguns dizem que consagrou, dizem que não consagrou. Por isso que a Rússia esparramou os seus erros pelo mundo. Para provar que a mensagem dela era verdadeira, aconteceu o milagre do sol. Quem já estou falando do milagre do sol aqui, levanta a mão. Gente, posso pedir uma coisinha para vocês? Nesse ano aqui do centenário de Fátima, tenta procurar alguma coisinha sobre essas aparições, para você saber um pouquinho mais. É muito importante isso, gente. Eu vou te dar uma dica: procura sobre as aparições de Fátima no site dos Arautos do Evangelho, tá? Você sabe que Nossa Senhora disse, para provar que a mensagem dela era verdadeira, ela mandou uma multidão, porque ela falou que ia ter um milagre do sol. Você sabe que tinha mais de 80 mil pessoas e todo mundo viu o sol rodar e descer? A roupa de todo mundo que estava molhado ficou seca, que eu não sei o que lá. Só que aí depois que acontece o milagre do sol, ela fala de um castigo, porque os homens não vão obedecer a Deus. Você sabe que castigo que Nossa Senhora falou? 1/3 das nações serão aniquiladas. Sabe o que é aniquiladas? Reduzida a nada. Esse castigo já aconteceu, sim ou não? Não, não aconteceu. Cadê 1/3 das nações aniquiladas? Ele não aconteceu. Se a Nossa Senhora falou que ia ter o milagre do sol, e o milagre do sol aconteceu. Se Nossa Senhora falou que 1/3 das nações serão aniquiladas, não aconteceu. Nossa Senhora não mente. E tem muitos teólogos sérios dizendo que 2017 é um ano para viver em estado de graça, porque é o centenário de Fátima. 100 anos não é qualquer coisa, hein? Não é qualquer coisa. Eu não estou querendo botar medo em ninguém. Eu peço que o Espírito Santo não deixe isso acontecer com você, mas eu estou querendo que você fique em estado de alerta. Alerta. E aí aconteceu que Nossa Senhora chegou no momento e mostrou o inferno para aquelas crianças. 3 crianças viram o inferno, uma de 7, uma de 6, uma de 10. Quando ela mostrou o inferno, Lúcia falou que via como brasas vivas nadando naquele lago de fogo, e diz: muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Espera aí, primeiro Nossa Senhora mostra o inferno. Eu já estudei muitas aparições de Nossa Senhora, eu não vi nenhuma aparição de Nossa Senhora ela mostrando o céu, mas eu já vi várias aparições de Nossa Senhora ela mostrando o inferno. Na Bíblia Sagrada eu fiz uma pesquisa sobre isso. Ninguém pregou tanto sobre o inferno do que Jesus. Por quê? Porque para te livrar de lá e me livrar de lá, o Filho de Deus se encarnou e tomou 5.480 pancadas no corpo dele. Ele precisava ter morrido daquele jeito? Não. Mas por que ele quis morrer? Para mostrar o quanto você vale. Para mostrar o quanto você vale. E todo aquele sangue derramado, aquela dor que ele passou na paixão dele, foi para te livrar de lá. A
Apocalipse 1:5 vai dizer que o sangue de Jesus nos lava de todos os nossos pecados, amém? Isso acontece na confissão. E aí vai dizer em Gálatas capítulo 5, versículo 1: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. A paixão de Cristo faz isso com você, ela te liberta, ela te dá força, contanto que você tenha adesão e o seguimento de Jesus crucificado. Marcos 8:34: aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz, e quem seguir esse Jesus consegue se salvar. E ela mostra o inferno. Queridos, dentro da nossa igreja católica, infelizmente, há quantidade enorme de teólogos que negam a existência tanto do demônio como do inferno. Isso daí foi gerado no próprio inferno, sabe por quê? Porque é bom para Satanás que não se fale do inferno e não se fale dele. Não se fala de coisas apocalípticas e terríveis. Porque quando você lembra de uma pessoa, do risco que ela corre, do mal que pode advir, dependendo do seu comportamento, ela pode ter uma reflexão e mudar. Quer ver como isso é verdade? Tem um santo na igreja católica chamado São Francisco de Borja. Ele era súdito de uma rainha. E quando a rainha estava no cortejo fúnebre para ir ser enterrada, o caixão da rainha dele cai no chão. E se abre o caixão dela. Estava com um cheiro fétido que todo mundo saiu correndo porque não aguentava ficar perto do corpo dela. Quando ele olhou para ela, e Deus deu uma graça para ele ficar ali diante do corpo daquela mulher morta, ele falou: é assim que se morre uma mulher poderosa? Do que valeu tanto dinheiro? Do que valeu tanta honra? Do que valeu tantos prazeres? Você percebeu que hoje em dia está no Brasil a moda do empreendedorismo? Você percebeu quantas pessoas na igreja católica estão trabalhando com marketing de rede? Eu não sou contra, mas as pessoas deixam Jesus e só falam de marketing de rede 24 horas por dia. Só querem dinheiro, prazer, dinheiro e prazer. Nada contra você ter dinheiro. Agora, o dinheiro é como uma faca: ou você passa manteiga nele ou você mata uma pessoa. O dinheiro você pode usar para sustentar sua família, ter um conforto, mas se você começar a virar uma pessoa avarenta, de não se importar com ninguém, querer ter cada vez mais, olha, só uma frasezinha para te lembrar, viu? Mateus 19:24: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E se eu estou falando isso daqui porque tem pessoa aqui que é louca por dinheiro, você toma cuidado, porque é com você que Deus está falando, hein? Deus não está falando para você deixar de trabalhar, mas tenha ordem no seu interior. Não tenha um coração endurecido com os pobres, com os necessitados, viu? Porque quem mais tem, mais deve ajudar. Quem concorda com isso, diga amém. Eu não estou falando que é proibido, porque depois as pessoas podem falar: não, mas o Anderson está falando que não pode trabalhar. É isso que eu estou dizendo? Não é. Mas eu fui pregar um encontro para homens, e um cara que trabalhava 16 horas por dia perdeu a esposa dele para outro que deu atenção. Quando ele olhou aquela mulher: é assim que se morre uma pessoa desse jeito? Ele se converteu na hora, e depois que a esposa faleceu, ele entrou na companhia de Jesus. Quando nós meditamos coisas sobre morte, inferno, essas coisas, muitas vezes brotam resoluções santas dentro de nós. Eu fiz uma pregação no inferno no YouTube, ela está com quase 200 mil visualizações. E a pregação que eu fiz, que tem mais sucesso de conversão, é essa. Se você quiser assistir depois, reza, pede a presença de Nossa Senhora e bota lá: o inferno, Anderson Reis. Gaste seu tempo de 1 hora para você ver aquela pregação. É sério, gente. Ali eu falo coisas sérias sobre o inferno. E Santo Agostinho dizia o quê? É melhor querer fazer uma visita no inferno em vida do que depois da morte. Olha que sabedoria, hein? É sabedoria ou não é, Gilberto? Gente, se vocês lerem sobre o inferno, é horripilante. A pena do dano, a pena da alma. Nossa, eu já li coisas do inferno. Santo Afonso diz que a maneira com que a pessoa cai no inferno, ela fica no inferno por toda a eternidade. Se ela caiu nessa posição a eternidade inteira assim. Ele diz que se um condenado, São Boaventura vai dizer, sair do inferno, o cheiro de um condenado do inferno é o suficiente para matar todos os habitantes da face da terra. Aí a pessoa chega e fala assim: mas Deus é amor, não vai permitir que ninguém vá para lá. Você já escutou falar numa palavra chamada livre-arbítrio? Sim ou não? Significa que você é livre para você fazer aquilo que você quiser. Jesus amava Judas? Sim ou não? E por que Judas traiu Jesus? Porque Judas era livre para escolher entre o bem e o mal. E não é porque Deus o amava que Deus não permitiu que ele tivesse uma queda. Pedro traiu Jesus, sim ou não? Mas ele se arrependeu e voltou. Judas se desesperou e se enforcou. Ou seja, essa questão de que Deus é amor e não vai permitir que o homem vá para lá é balela. Deus nos ama tanto que Ele nos faz livre. Do que adianta
Um marido que ama uma esposa e não, sei lá, vamos colocar a namorada, e a namorada não está querendo muito bem casar com ele, ele vai, coloca ela numa jaula e fica dando comida para ela, não, porque eu te amo, e aprisiona ela. Isso é liberdade? Isso é amor? Não está deixando a pessoa ser livre, não está deixando a namorada escolher o que quer da vida dela. Deus também nos faz livres, só que as nossas escolhas levam a consequências. E a maioria das escolhas que os homens fazem hoje em dia não é optar pela graça. A maioria dos homens não opta pela graça. A maioria dos homens opta pelo pecado. Aí Nossa Senhora mostrou: vede aonde vão as almas. E aí que eu falo que é o coração de mãe, da maneira com que ela nos ama. Sabe por quê? Nossa Senhora disse: muitas almas vão ao inferno, porque não há quem reze e faça sacrifício para salvá-las. Quanto tempo, Esmeralda? Para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Eu vou falar novamente aqui agora para você deixar que o Espírito Santo de Deus nesse ano penetre nas suas entranhas. Nossa Senhora mostrou o inferno e diz: muitas almas vão ao inferno porque não há quem reze e faça sacrifício para salvá-las. O que se faz? Porque, irmãos, se você lê muito sobre o inferno, quando se fala sobre essas coisas, você vai falar: eu daria tudo para salvar minha alma. Por isso que eu falei, se Nossa Senhora me concedesse um presente, eu pediria a salvação da alma, porque eu medito muito sobre essa questão do inferno. Na minha editora eu lancei um livro sobre o inferno, lancei agora faz 2 semanas o Preparação para a Morte de Santo Afonso. Gente, quem lê aquele livro nunca mais quer fazer um pecado, cara, porque você entende o que é o negócio, você emenda de vida. E aí como que faz para salvar, pelo amor de Deus? Meu filho, quem é o filho de Nossa Senhora? Jesus, é a vontade dele. Quer fazer o quê? Estabelecer numa região, num bairro, numa paróquia, não, no mundo, o quê? A devoção ao meu imaculado coração. Significa que o Senhor Jesus quer que o imaculado coração de Maria esteja dentro do seu coração. E como que se funciona isso? Primeiramente, você tem que ter um chamado de Deus. Deus que vai te dar as revelações de quem é Nossa Senhora. Se Ele te der uma chispa dessa graça, você tem que corresponder, porque se você não corresponder, você perde a graça. E sabe o que acontece? Você tem que amar Nossa Senhora, rezar o terço, praticar o ofício, fazer leitura sobre a vida de Nossa Senhora, levar flores sobre Nossa Senhora, falar de Nossa Senhora. Você tem que alimentar o seu amor à Santíssima Virgem Maria. Você tem que procurar crescer. E quem que vai mais te ajudar a crescer em devoção a Nossa Senhora? Jesus, porque Ele foi o primeiro mariano. Ele é o que mais ama a mãe dele. Por isso que São Maximiliano Kolbe dizia: não tenha medo de amar muito a Nossa Senhora, você nunca vai amar como Jesus amou. E o que te estimula? Ler boas obras sobre Nossa Senhora, o Tratado da Verdadeira Devoção, Glórias de Maria, livros marianos. Olha, gente, esse ano eu tenho uma pequena editora católica. A editora não é a gráfica, tá? Eu peço na gráfica, terceirizo o serviço para fazer livros. Eu vou procurar, eu vou tentar lançar livros de Nossa Senhora, o que eu puder, para alimentar a devoção à Santíssima Virgem Maria, porque eu sei que é essa graça maior que ela nos dá. E para encerrar essa pregação, eu vou pedir 3 minutos a mais para a Esmeralda, porque tem uma coisa muito séria para mim falar para vocês. A aparição de Nossa Senhora de Fátima se encerrou. E depois que a aparição se encerrou, eu vou te passar isso daqui, Esmeralda, no seu WhatsApp. Você passa para o povo depois para eles lerem, para eles entenderem. Eu vou te passar um conteúdo, você passa para o povo, se o povo quiser aprender um pouco mais sobre isso. Gente, depois que Nossa Senhora que encerrou as aparições, morreram 2 videntes da aparição. Quem foi os 2 videntes que morreram? Eu quero fazer um testezinho para ver quem conhece aqui. Francisco e Jacinta. Qual é o nome da vidente que ficou viva? Lúcia. Lúcia de Fátima, do Imaculado Coração de Maria. Amém? Ela foi uma freira carmelita. E um dia ela estava dentro de um convento. Nossa Senhora apareceu a ela com o menino Jesus, e Jesus pediu uma coisa para Lúcia: Lúcia, eu venho aqui te pedir a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados do mês. Alguém já escutou falar dessa devoção? Levante a mão. Em que consiste a devoção reparadora dos primeiros sábados do mês? E por que 5? Depois eu vou passar o artigo para a Esmeralda. Se vocês tiverem interesse em ir para o céu, vocês leem isso daqui.
Jesus disse que são 5 as feridas feitas contra o Imaculado Coração de Maria. Eu vou te falar as 5 feridas: as blasfêmias contra a sua Imaculada Conceição, contra a sua virgindade, contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens, os que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe, e quinta, os que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. São os católicos que fazem essas coisas? Quem são os que têm costume de detonar com tudo isso daqui? Os protestantes, é isso mesmo? Os muçulmanos falam mal de Nossa Senhora? Não, inclusive eles matam cristão, corta a cabeça, mas eles não pecam desse jeito aqui não. Fiquem de olho aberto. Para bom entendedor, meia palavra basta. Toma cuidado. Toma cuidado com o falso ecumenismo, hein? Se vocês quiserem entender o que é ecumenismo na Igreja Católica, eu posso te dar uma dica? Lê o documento do Concílio Vaticano II, Humanitatis Redintegratio, porque ali você vai entender que ser ecumênico não significa você renunciar aquilo que é seu para você pegar o que é dos protestantes, porque a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser entender quem que é Martinho Lutero, eu lancei pela minha editora um livro chamado O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Aquele cara dizia que nosso Senhor Jesus Cristo tinha relação sexual com a samaritana e não valia nada. E aí tem esses 5 pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Vou ir rápido para a gente encerrar aqui. O que você tem que fazer? Você vai nos 5 primeiros sábados. Quando você comungar, você reza o terço em companhia de Nossa Senhora, fazendo reparação a esses 5 mistérios, e ama-os profundamente por aqueles que não amam. E aqui o texto ele vai dizer melhor. Sabe o que vai acontecer? Se você fizer esses 5 primeiros sábados e concluí-los confessados, estado de graça, claro, né? Confessado, arrependido, comungar direitinho, mas não comungar, amém, Senhor, ir embora. Fazer o terço depois da comunhão, reparar direitinho essas ofensas que Nossa Senhora sofre pelos ataques dos hereges. Nossa Senhora promete a salvação da alma. Você tem noção do que é se você fazer isso 5 primeiros sábados, você ser livre do inferno e Nossa Senhora garantir a salvação da sua alma? É muito pouco. É 5 primeiros sábados, mas para isso o demônio vai querer fazer um inferno na tua vida. Na semana da primeira comunhão, do sábado, ele vai te rodear, e se possível na sexta ou no sábado ele vai tentar te jogar algum pecado, algum desânimo para você não comungar. Aí quem quiser lute, lute. Por isso que eu estou falando, Ano Mariano e Centenário de Fátima é graça, porque o céu quer nos lembrar o que Nossa Senhora quer fazer para salvar as nossas almas. Isto consiste o verdadeiro amor de mãe. Ela não quer somente o teu corpo, mas a salvação da tua alma. Nossa Senhora quer privar-nos, a cada um de nós, de passarmos a eternidade inteira no inferno, longe de Deus, e fazendo esta consagração, Nossa Senhora quer nos salvar. Por isso que vai dizer São Boaventura: aquele que é assinalado pela Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Por isso que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: aquele que ama a Nossa Senhora pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse. Por isso que vai dizer São João Damasceno: ser devoto vosso, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus concede àquele que Ele quer salvar. Agora eu te pergunto, quem quer receber essa graça, levanta a mão e digo eu bem alto aí. Não, para Nossa Senhora é isso aí, ministério, pode se aprontando. Para Nossa Senhora pode ser melhor. Quem quer receber essa graça de Nossa Senhora, levanta a mão e diga eu me consagro a ti, ó mãe, acaso não sabeis. Ó, antes deles cantarem essa música, eu posso pedir um favor para vocês? Eu quero pedir para vocês 1 minuto de silêncio, para você ruminar isso que foi falado nessa palestra para você aqui agora. O ponto que Deus te tocou. Faça um silêncio de 1 minuto e reflete.
consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Acaso não sabe? Canta, igreja! Canta, canta com fé! Que eu sou da Imaculada. Se levanta e canta pra mãe! Canta pra ela, vamos lá! Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro. Olha pra mãe, ela está passando aqui, vamos lá. Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro a ti, canta ela. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Igreja, canta, canta! Acaso não sabe? Isso eu quero ouvir sua voz, vamos lá, igreja! Que eu sou da Imaculada. Acaso, fala isso, igreja! Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Eu te amo, mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Levanta! Aí, igreja! É a mãe! Aplauda, aplauda, aplauda a Imaculada! É a mãe de Deus! Nossa mãe! A cheia da graça! Aquela que nos ama! Esse ano é teu, mãe! É um ano mariano! É um ano que nós vamos te amar! É um ano que nós vamos te divulgar! É um ano que nós vamos buscar a consagração! Te amar para adorar o seu filho! Te amar para ser santo! Te amar para ter temor a Deus! Te amar para
Ó Mãe Imaculada, Virgem, Santa, concebida, sem pecado original. Amém. Olha aqui, ó. Olha para a Virgem, faz aquele fundinho. Aqui é a imagem de Nossa Senhora. E diante de Ti, ó Mãe, nós consagramos o nosso ano. Consagramos as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa espiritualidade. Isso. Consagramos tudo que é nosso, Mãe. Todo o nosso ser. Tudo ao Seu coração imaculado, Teu coração, que é só amor e só nos ama. somos Teus, Mãe. Somos da Nós fazemos um comprometimento nesse início de grupo, Mãe. Somos da Imaculada, Nós vamos procurar Mãe de Deus. manter uma devoção filial com a Senhora, rezando todo dia o terço ou o Santo Rosário. Ser mais Teu. Porque um bom filho não pode deixar de rezar um terço todos os dias. Nossa Senhora disse em Fátima: rezai o terço para o fim da guerra. Mãe, nesse ano nós vamos procurar aprofundar e crescer, ler algum bom livro sobre a Senhora, para te conhecer mais, porque só ama aquilo que se conhece. Nós vamos procurar estar mais perto do Seu coração, fazer algum agrado para a Senhora, levar flores nas nossas imagens. Nós vamos falar da Senhora para os outros, Mãe. E nós vamos procurar compreender a Senhora para poder defendê-la, Mãe. Com respeito, Mãe, nós vamos defendê-la. Mas nós não vamos aceitar, Mãe, que ninguém fala contra os méritos que a Senhora tem. Porque é Jesus que pede esta reparação. E eu peço aqui agora, como o pregador da noite, uma graça especial para você que me escuta nessa oração. Eu quero pedir que Nossa Senhora te conceda uma graça de você fazer os primeiros 5 sábados na sua vida. Porque se você concluir esses primeiros 5 sábados, é certeza que você vai para o céu. Eu quero pedir de maneira particular agora a Nossa Senhora esta graça, que você consiga fazer os 5 primeiros sábados, para que você receba das mãos de Nossa Senhora a salvação eterna. E por isso eu quero que você reze junto comigo: salve Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós veem, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós. viva Nossa Senhora! Viva! Com força, aplauda, aplauda, a mãe, ela merece. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Vai nas palmas! Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Nós te amamos, mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Amém. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: eu te desejo um santo ano mariano. Eu te desejo um santo ano mariano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Queridos, vocês podem já sentar-se por um instante.